Ah, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro, da editora Globo, volume 2. Mostra a obra aqui. Uma das raras obras onde a abrangência histórica não exclui a profundidade crítica. Os Donos do Poder destaca-se entre as leituras fundamentais para o entendimento da formação sociopolítico brasileira. Partindo das origens portuguesas de nosso patronato político, o sociólogo, historiador, jurista e cientista político Raimundo Faoro demonstra como o Brasil foi governado desde a colônia por uma comunidade burocrática que acabou por frustrar o desenvolvimento de uma nação independente. Para tanto, sua análise abarca o longo período que vai da Revolução Portuguesa do século XIV, que a Revolução de Aves, que fez a unificação de Portugal e instituiu o absolutismo lá, até a Revolução de 1930 no Brasil. Em sua viagem de 6 séculos, que parte da origem do Estado português e se estende até o período das transformações políticas ocorridas no Brasil, com a Revolução de 1930, os 2 volumes da obra Os Donos do Poder, do gaúcho Raimundo Faoro, tornaram-se textos fundamentais para se compreender a formação sociopolítica brasileira. Examinando certas fases decisivas de nossa história e relacionando-as às suas raízes portuguesas, o autor demonstra como o país foi governado desde a colônia por uma comunidade de burocratas, fato que ocorreu para o seu subdesenvolvimento. Os resquícios desse tipo de organização são ainda muitas vezes responsáveis pelas crises, conflitos e perturbações por que o país passa constantemente. O grande árbitro de toda a situação, regulador da sociedade e da economia nacionais, seria o que Faoro nomeia de estamento burocrático, conceito por ele criado e no qual se baseia toda a sua análise. Pela importância e alcance de suas concepções, Os Donos do Poder representa a leitura obrigatória para todos aqueles que se dedicam ao estudo crítico e aprofundado de nossa história. Filho de imigrantes italianos, nascido em 27 de abril de 1925 em Vacaria, no Rio Grande do Sul, o jurista, sociólogo, historiador e cientista político Raimundo Faoro lançou em 1958 a primeira edição de Os Donos do Poder, obra que o consagrou como um dos grandes pensadores da realidade brasileira. Em 1975 publicou Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio, uma interpretação sociológica do universo ficcional de Machado de Assis. Em 1977 derrotou o senador Josefá Marinho na eleição para a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, cargo que ocupou até março de 1979. Em 1981, elaborou as primeiras teses sobre os meios de se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, a legitimidade recuperada. Defensor do sistema representativo em termos liberais, meticuloso pesquisador da história do Brasil e de Portugal, Faoro sempre lutou em favor da criação de uma democracia no Brasil, considerando que todos os governos que administraram o país foram, de uma forma ou de outra, oligárquicos, segundo ele. Vamos lá, falar um pouquinho. Qual que é essa parte aqui? A parte 2 a direção da economia no segundo reinado, do capítulo 11, economia dependente sob orientação do tesouro, o regime de terras, o agricultor e o comissário. Revelava o registro das propriedades imóveis nas 3 paróquias no começo de 1850, que aproximadamente 82 fazendas abrangiam a parte mais produtiva dos 1.400 km² no município de Vassouras. Uns poucos clãs estavam na posse da maior parte dessas fazendas. A concentração da propriedade, por outro lado, era favorecida pela isenção do imposto territorial e o pesado imposto de transmissão. Tanto a extensão dos cafezais como a exaustão do solo virgem alimentavam o que um fazendeiro descreveu como um espírito quase supersticioso, do proprietário individual, cuja tendência era aumentar continuamente sua propriedade territorial, transformando o município numa área em que umas poucas famílias de fazendeiros controlavam milhares e milhares de hectares. A lei de 1850 não lograra, inspirada pelo povoamento e colonização, compensar pela pequena propriedade o rumo expansionista do latifúndio. Reforçara, contudo, à margem das sesmarias algumas posses voltadas à grande extensão. Fruto da repartição da propriedade, limitada ao cultivo e à morada do lavrador, o Estatuto corresponde à tendência político-econômica dos meados do século XIX, desenfeudando a propriedade ao mercantilizá-la com a redução a valor monetário transmissível e avaliável. No seu seio pulsa o nível antilatifundiário, no estilo da grande propriedade, incólume à economia urbana, dirigida pelos potentados e caudilhos alheios às interferências do poder público. A estreita conexão da tarefa legislativa com a centralização política efetiva sobre a base de um núcleo de direção urbana do dinheiro, o dinheiro que alimenta as plantações, fornece escravos e exporta a produção.
A grande propriedade não é utilizada como grande propriedade, mas como latifúndio sobranceiro ao Estado, que regula o crédito e pede garantias para este. O proprietário, senhor de renda, cede lugar ao empresário com a conta corrente de crédito e débito amarrada à cidade situada no centro do império. Esse movimento, que avassala a sociedade e domina a lei, tem o mesmo conteúdo da abolição dos morgadios, ou morgadios, tentada no primeiro reinado sob a desconfiança que eles ensejassem uma aristocracia hereditária, e só conseguida em 1835, a Lei nº 56, de 5 de outubro. Esse o meio eficaz para combater o fantasma feudal, capaz de, se não fosse logo cortado as raízes, crescer num corpo aristocrático situado provavelmente no Senado. Meio pela via do direito sucessório, que dificultaria a superconcentração da propriedade, com reflexo sobre a permanência da nobreza territorial. Sem o direito sucessório com a primogenitura, a Inglaterra não poderia ter conservado, ainda sob o império da Revolução Industrial, uma vigorosa aristocracia politicamente influente e aberta, não hostil às manufaturas. Cultivou um estamento de homens aptos economicamente a se entregar à atividade política sem dela depender, graças ao fluxo permanente de renda sem trabalho. A França, no outro extremo, logrou abater a nobreza feudal com a divisão sucessória da propriedade que existia desde o antigo regime, tornada obrigatória no Código Civil de Napoleão. O curso de orientação centralizadora e comercial, contrariada, é verdade, pelos casamentos interfamiliares, afastou a propriedade rural de seu eixo autonomista, vinculando as sedes urbanas de crédito com o predomínio da classe especuladora, interessada no lucro e nos juros. Sem permitir o senhor de rendas altivo e independente, a expansão do café dará alento, se não causa a desenfeudação e a pureza da propriedade, limpa de fumos aristocráticos, dissipada ainda pela descontinuidade da fortuna, já é evidente na área do açúcar do Nordeste. Pai rico, filho nobre, neto pobre. A situação do agricultor, do senhor de terras, do aristocrata territorial, segundo a romantização tradicional dos historiadores e sociólogos, revela-se nas suas relações comerciais, no estado de seus lucros e rendas, o dado fundamental produzir para exportar. Desde desse fundamento se projetam todas as dependências e todas as falsas e verdadeiras grandezas. A fazenda cafeeira adotou desde o começo de sua expansão o modelo do estabelecimento do engenho de açúcar, calcada sobre a grande propriedade e a escravidão. Não se retraiu, entretanto, como a empresa açucareira, periodicamente ferida na sua produtividade e lucratividade. Há uma baronia, senão que vinca-se em todo o ciclo fluminense e no prolongamento paulista, pelas coordenadas comerciais. Na marcha progressiva do café, que partindo dos arredores do Rio de Janeiro ganha os núcleos de Vassouras, Valença, Paraíba do Sul, São João Marcos, Resende, para mais tarde tomar o rumo de Cantagalo, a leste, avulta necessidade de capitais para adquirir e manter a escravaria e suportar o investimento só produtivo envolvido 5 anos. Na primeira onda modesta e tateante, o empresário dispunha do essencial, a terra das sesmarias e das posses. Com os recursos excedentes da agricultura de subsistência e com as sobras entesouradas da aventura das minas, expande a horta, o pomar, sementes do cafezal. Com as promessas da década de 30, aumentando o ritmo cafeeiro, estimulado pela procura e pelos preços, o crédito tornou-se necessidade maior do que o contingente próprio do agricultor, a fazenda. Crédito, sobretudo, necessário à aquisição de escravos, no investimento que oscila no curso dos anos de 1850 a 1886 entre 30% e 70% sobre o valor total da empresa. De outro lado, o próprio solo aumenta de preço até 10 vezes o valor do começo do roche cafeeiro. O primeiro impulso do fornecimento do crédito não diferia do leito antigo da lavoura de subsistência, com fazendeiros emprestando dinheiro a juros a seus vizinhos e comerciantes vendendo ao prazo usual de 1 ano de safra a safra, a hipoteca rara, mas não inexistente, garantia o débito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem curtiu, dá um dislike. Quem gostar do conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a um número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos 1.400 e tanto inscritos no nosso canal, 28, eu acho. Agradecer também aqueles que querem por conta de conteúdo passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.